Esqueça tudo o que te disseram sobre o porquê de nos sentirmos acolhidos por uma lareira. Não é sobre nostalgia, não é sobre conforto e, francamente, não é nem sobre o fogo em si. É sobre um sequestro neurológico que está em execução há quase meio milhão de anos. Se você já se sentou diante de uma fogueira e sentiu o tempo derreter, ou percebeu que estava encarando uma vela sem nunca ter tomado a decisão consciente de continuar olhando, você experimentou um eco evolucionário. Você não escolheu olhar, você simplesmente não conseguiu parar. A pergunta que quase ninguém faz é: por que o seu cérebro, essa máquina de processamento ultra sofisticada, responde a essa luz oscilante de uma forma que não responde a nada mais no universo moderno? A resposta não está na vibe do acampamento, está na física de uma correspondência de frequência tão precisa que parece ter sido projetada. Tudo começa com uma escala de tempo que o seu intelecto mal consegue processar: 400 mil anos. Esse é o tempo desde as primeiras evidências definitivas de fogo controlado em locais como Beeches Spit, na Inglaterra. Sabe o que isso significa na prática? São aproximadamente 16 mil gerações humanas. Por 16 mil gerações, o cérebro que está aí dentro do seu crânio agora foi esculpido, podado e otimizado em um mundo onde a única fonte de luz e calor após o pôr do sol era o brilho laranja das chamas. Nenhuma dessas gerações viu uma lâmpada LED, nenhuma delas conheceu a luz azul de uma tela. A agricultura? Existe há meras 400 gerações. A escrita? 200. A luz elétrica? Apenas 5. O seu cérebro teve 5 gerações para tentar entender o silício e o LED, mas teve 16 mil gerações para se tornar um espelho perfeito do fogo. Cada circuito neural que processa luz após o anoitecer foi otimizado para um brilho que oscila a 10 Hz. O seu telefone é um estranho. O fogo é o seu sistema operacional original. Mas o que o fogo faz fisicamente com a sua atividade neural? É aqui que a matemática começa a quebrar a sua percepção da realidade. Você pode pensar: é só fogo, é aleatório. Errado. A natureza odeia a aleatoriedade pura tanto quanto odeia a perfeição rígida. O fogo dança conforme uma lei matemática precisa, chamada ruído 1 sobre F, também conhecido como ruído rosa. Imagina a diferença entre uma batida de metrónomo, previsível demais, irritante, e o chiado de uma rádio fora de sintonia, caótico demais, estressante. O fogo vive no ponto ideal entre os dois. No ruído rosa, a potência de cada frequência é inversamente proporcional à sua frequência. Flutuações lentas e majestosas dominam, mas são acompanhadas por variações rápidas e minúsculas. Sabe onde mais encontramos isso? No seu próprio corpo. A variação dos batimentos do seu coração, quando você está saudável, segue essa exata distribuição. Se o seu coração batesse como um relógio perfeito, você estaria em perigo clínico. O ritmo das ondas do mar, o sussurro do vento nas árvores, as variações de tempo na música que consideramos mais agradável, tudo é ruído rosa. É a assinatura matemática de sistemas em estado de complexidade relaxada. Não é periódico, não é aleatório. É algo entre os dois que o cérebro parece ter sido especificamente ajustado para reconhecer. Agora, olhe para o fogo novamente. A combustão turbulenta da madeira gera movimentos que flutuam em padrões 1/Fe em várias escalas de tempo simultaneamente. É o rolar lento das grandes massas de chama sobreposto à dança frenética das pequenas línguas de fogo. Tudo governado pela mesma lei de potência. E aqui está o papo reto científico. A frequência de oscilação dominante de uma fogueira de madeira cai entre 3 e 12 Hz. Agora, pare e pense. O seu cérebro, quando você está em um estado de vigília relaxada, olhos abertos mas sem resolver problemas, sem ansiedade, apenas existindo, produz oscilações elétricas chamadas ondas alfa, que operam entre 8 e 13 Hz. Percebeu o padrão? A sobreposição é quase exata. É como se o fogo estivesse transmitindo na mesma estação de rádio que o seu cérebro usa para descansar. Mas o que acontece quando essas duas frequências se encontram não é apenas uma coincidência. É física pura. É um fenómeno chamado arrastamento. Imagine que você tem 2 diapasões afinados na mesma nota. Se você bate em um, o outro começa a vibrar sozinho, apenas por estar ali. É mágica? Não. É ressonância. Na neurociência, chamamos isso de resposta de segmento de frequência.
E você, meu amigo teimoso, que acha que o celular te ajuda a desligar antes de dormir, preste atenção. Quando você olha para o fogo, o seu córtex visual trava na oscilação da chama. O seu cérebro não está apenas observando, ele está sendo fisicamente afinado pela luz. Ah, mas eu relaxo vendo vídeos no escuro, você pode dizer. Sinto informar, mas a matemática não fecha. Sua tela de celular atualiza a 60 Hz. Isso é 5 a 6 vezes mais rápido do que a frequência que seu cérebro usa para descansar. Para o seu sistema visual, o smartphone é um sargento gritando ordens. Ele obriga seus neurônios a processarem dados em uma velocidade frenética, impedindo qualquer chance de você entrar no estado alfa. O seu cérebro obedece porque ele é um sobrevivente adaptável, mas ele está suando a camisa por dentro enquanto você acha que está em repouso. É um esforço metabólico invisível e constante. O fogo é o oposto radical. Ele é como uma correnteza suave puxando um nadador exausto. Você não precisa se esforçar para rastrear o fogo porque ele já está oscilando na velocidade que o seu cérebro prefere quando quer fazer nada. É o fenômeno do arrastamento. O fogo puxa a sua mente para baixo, para o silêncio, como se dissesse: eu cuido do ritmo agora, você pode soltar o leme. Pense na beleza disso. Enquanto a luz LED drena sua energia para manter o processamento em alta rotação, o fogo permite que você entre em um estado de economia de energia. Você não relaxa por causa de uma nostalgia de acampamento ou porque o som é gostosinho. Esqueça a psicologia por um momento. Você relaxa porque os fótons que entram no seu olho estão em perfeita sincronia com os circuitos que seus ancestrais montaram durante 16 mil gerações. O fogo é a única peça de hardware externa que encaixa sem atrito na sua arquitetura neural. É a física agindo no seu cérebro como um maestro silencioso, devolvendo a você um ritmo que a modernidade tentou apagar. Mas o fogo não está apenas ajustando seu ritmo interno, ele está alterando a sua química sanguínea através de uma linguagem que as luzes artificiais simplesmente não sabem falar: o espectro. Uma fogueira queima a cerca de 1200 graus Celsius. Nessa temperatura, a luz emitida segue o que chamamos de curva de radiação de corpo negro. É uma distribuição contínua, rica e quente, onde cada comprimento de onda é representado, culminando no vermelho e no laranja. Compare isso com a tela que você está segurando agora. Um LED não produz um espectro contínuo, ele produz picos artificiais, furos de luz azul intensa disfarçados de branco. Para o seu olho pode parecer luz, mas para o seu cérebro é uma mentira biológica. Em 2002, descobrimos células no fundo da retina que ninguém sabia que existiam, as células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Elas não servem para ver imagens ou formas. Elas têm um único trabalho: medir a cor da luz para dizer ao seu cérebro que horas são. Essas células são viciadas em luz azul. Quando elas detectam os picos de 450 nanômetros da sua tela, elas mandam um sinal direto para o seu relógio mestre no cérebro. É meio-dia, para a produção de melatonina agora. O resultado? Você está cansado, mas o seu cérebro acha que você está sob o sol do Saara. O fogo, por outro lado, quase não emite luz nesse espectro azul. Para o seu relógio biológico, a luz do fogo é o equivalente visual ao silêncio. Ela permite que a melatonina suba naturalmente. Isso cria um paradoxo moderno cruel. Vivemos em um mundo iluminado 24 horas por dia, mas estamos biologicamente cegos para o sinal de descanso. Thomas Verr, pesquisador do NIMH, mostrou que quando voltamos ao ciclo de luz natural, sem eletricidade, apenas com o fogo, nosso sono se transforma. Descobrimos o sono bifásico: 4 horas de descanso, um período de vigília calma e meditativa no meio da noite e mais 4 horas de sono. Naquela vigília antiga, nossos ancestrais produziam prolactina, o hormônio da tranquilidade. Eles não acordavam às 3 da manhã com ansiedade. Eles acordavam em um estado de graça, observando o fogo. Nós perdemos o fogo e, com ele, perdemos a paz da madrugada. A palavra latina para lareira é focus. Antes de significar concentração ou atenção, focus era o coração da casa, o lugar onde o fogo era mantido. Os romanos não tinham eletroencefalogramas ou monitores de pressão arterial, mas eles tinham a linguagem, e a palavra que escolheram nos diz que eles sabiam exatamente o que o fogo fazia com a mente.
Estar no foco era entrar em um estado onde a atenção não era algo que você exercia, mas algo que o fogo exercia sobre você. Christopher Lynn, na Universidade do Alabama, provou que isso não é poesia, é fisiologia pura. Quando você observa o fogo, sua pressão arterial cai. Não é um efeito passageiro como ver uma foto bonita de uma praia, é uma resposta dependente da dose. Quanto mais tempo você olha, mais fundo você desce. Seu nervo vago, o mestre do relaxamento, reconhece o padrão de luz e som e decide, sem pedir sua permissão, que o mundo é seguro. É uma chave de desligar para o seu sistema de alerta que foi instalada muito antes de termos palavras para descrever o que sentimos. Isso nos leva a um limite fundamental. Você pode construir cidades de vidro, voar para outros planetas e criar inteligências artificiais, mas não pode reescrever 16.000 gerações de evolução em apenas 5. O paradoxo da nossa era é que vivemos cercados por luzes que tentam imitar o Sol para nos manter produzindo, enquanto o nosso hardware biológico grita por uma luz que apenas nos permita ser. O fogo é o único elemento que nos oferece um espelho perfeito da nossa própria calma interna. Quando você se perde nas chamas hoje à noite, entenda, seu cérebro não está tendo uma lembrança de um acampamento, ele está tendo um reconhecimento. O reconhecimento de uma sintonia que correu por centenas de milhares de anos, de antepassado em antepassado, sem interrupção. O fogo não é apenas física, é o ponto de encontro entre a entropia do universo e a arquitetura da sua consciência. É a prova de que, no fundo, somos feitos para o silêncio e para a luz quente. O mundo moderno é um ruído de 60 Hz. A realidade, a verdadeira realidade, é um ruído rosa de 10 Hz. Se você quer ver o mundo como ele é, inscreva-se.